Tiago, capítulo 4, verso 11 e 12. Tiago, capítulo 4, verso 11 e 12. Obrigado, Tiago. Podemos ler? Vamos à leitura. Diz assim: Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, que a Tua palavra seja pregada em nome de Jesus Cristo nessa noite. Que o poder do Teu Espírito esteja aqui, Senhor, porque eu sou apenas um vaso de barro. Que a Tua palavra, ó Deus, esteja no centro e que venha alcançar os corações, Senhor. Que essa pregação não seja em vão, mas que ela venha cumprir o seu propósito. Eu oro e prego na dependência do Teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós aqui estamos terminando o capítulo 4 de Tiago, e no verso 11, uma das coisas que mais nos choca, uma das coisas que mais chocam os teólogos, os exegetas, comentaristas, é o fato de, mesmo depois de ter falado tanta coisa da igreja, coisas que a gente já viu, que a gente já pregou aqui, Tiago denunciando o pecado no meio da igreja. A gente sabe disso, a igreja não está livre de pecados. Tem gente até hoje buscando a igreja perfeita. Tem gente até hoje buscando estar no lugar perfeito, onde tudo seja perfeito. Gente reclamando de que a igreja A não presta, a B não presta, a C não presta, a daqui também não vai prestar, como nenhuma outra presta e como você também não presta. Como alguns homens experientes na palavra de Deus já vêm dizendo, se você encontrar uma igreja perfeita, não entre, porque a sua hipocrisia e o seu pecado vai contaminar essa igreja. O melhor lugar para se estar é este lugar. Porque uma coisa eu tenho certeza, um pecador entende o outro, gente. O pecador que sempre se coloca na posição de julgador, de juiz, ele não está enxergando o seu próprio pecado, ele não está enxergando a própria hipocrisia do seu coração. Mas é como se ele fosse um Deus menor, viajando por aí, procurando uma igreja, onde um Deus pode habitar, e o Deus é Ele mesmo. Então, mesmo depois de Tiago falar dos pecados que estavam acontecendo na igreja, pecados que talvez se eu contasse para vocês, ou fizesse uma ilustração aqui, dizendo que está havendo nessa igreja, você sairia daqui. Porque, como vocês sabem, Tiago chegou a falar da língua inflamada pelo inferno dentro da igreja. Tiago chegou a falar de intenções egoístas, de paixões demoníacas. E ele está escrevendo para a igreja, ele não está escrevendo para o mundo. Isso aqui é uma carta de Tiago para uma igreja. Os homens de Deus escreviam, Paulo, Tiago, João, Pedro, eles escreviam para a igreja. Eles não escreviam para o mundo. As cartas são exortações, repreensões e encorajamento para a igreja. Então você encontra também denúncias de pecado. Como a gente já viu aqui várias vezes, Tiago dizendo, não neguem a verdade, as ambições de vocês são ambições egoístas, vocês abrigam no coração inveja amarga,
Imagina, ele está falando para crente. E você até hoje procurando a igreja perfeita. Você não vai encontrar, meus irmãos. Dentro da igreja você vai encontrar gente lutando contra a inveja. Talvez ele vai esconder que é invejoso, mas ele luta contra a inveja. Alguns teólogos têm dito que a inveja é o pecado envergonhado, é o pecado que ninguém confessa. Como eu já disse para vocês, em aulas, em estudos bíblicos, às vezes a pessoa chega e confessa: eu estou com um problema com cobiça, estou com um problema com mentira. Mas é raro chegar alguém e dizer: o meu problema é inveja, eu sou invejoso. É muito difícil. Mas quem nunca? Quem nunca sentiu aquela raivinha porque o irmão do lado é muito melhor que você? E você é crente, está na mesma igreja. Quem nunca? Qual foi o pastor que nunca olhou e disse assim: caraca, por que não sou eu que está ali e é ele? Por que eu não prego como ele? Por que eu não entendo a Bíblia como ele entende? Por que Deus levanta ele e não me levanta para essa obra? A inveja já habitando no coração. Então, mesmo depois de Tiago denunciar a falta de fé deles, as brigas que haviam dentro da igreja, dissensões, facções, linguarudos dentro da igreja, mentirosos dentro da igreja, mesmo depois de Tiago falar, tem uma parte que Tiago diz assim: adúlteros. Vocês lembram? Eu já preguei sobre esse texto aqui. Vocês amam o mundo e não a Deus. Mesmo depois dele denunciar tudo isso, como pode no versículo 11, onde a gente está lendo agora, ele ainda chamar essas pessoas de irmãos? Mesmo depois de denunciar cada pecado, Tiago insiste em chamar eles de irmãos. Tiago era conhecido como uma das colunas da igreja. Pedro, Tiago e João. Conheceu Cristo, olhou no olho do Cristo, apalpou o Cristo, abraçou o Cristo, era meio irmão do Cristo. Tiago conheceu um padrão de santidade altíssimo, que era o do Cristo e não o dele. E quando ele olha para a igreja, ele vê: eu imagino Tiago sabendo de todos esses pecados, e talvez Tiago lembrando que no grupo também dos discípulos tinha muito dessas coisas. Talvez fazendo o raio-x ali do coração de Pedro, ele tinha uma invejinha de João, quem sabe, talvez. Eles brigando, quem vai ser o maior, quem vai ser o menor. Gente, eram só 12, imagine 70, 80. Era só 12, e eu digo mais, no meio de 12, que é pouco, ainda tinha um traidor, um Judas. E não só isso, ainda tinha um negador, que era Pedro. Só 12. Aí você quer entrar numa igreja com 100 membros, 200 membros, e quer encontrar todo mundo perfeito, igual você. O desafio é você entender que a igreja peca, mas você tem que chamar de irmão. Porque nós somos salvos pela fé, pela graça, e não pela nossa obra. E não por sermos santos demais. A salvação não foi me dada por eu ser santo demais. A salvação foi me dada pela graça em Cristo Jesus. A santidade é um processo de amor entre Deus e o homem. Você ama tanto a Deus que você não quer frustrá-lo. Você ama tanto a Deus que você não quer entristecer o coração dele. Então, mesmo sabendo que você foi salvo pela graça, você não usa da graça para ficar pecando. Porque o seu amor por Deus está crescendo, e quanto mais o amor cresce, mais a santidade também cresce. Porém, é importante dizer aqui que um cristão regenerado, salvo, justificado, pode cair. Ele pode pecar. Quantos de vocês já cometeram pecados que estão ocultos até hoje? Só você e Deus sabe. Você encontrou perdão, houve arrependimento, mas se você abrir a boca, eu sei que você está imaginando um monte de tipo de pecado, mas vamos falar um pouco daqueles pecados que alguns não acham que é pecado. E que já aconteceu comigo também, eu tenho que vigiar para não acontecer. E as mentirinhas que é difícil largar. Muita coisa, meus irmãos. As briguinhas que é difícil largar, a desobediência, a insubmissão.
Como eu já bati na tecla, quando a gente fala de pecado, todo mundo só lembra de imoralidade sexual. Gente, tem um monte de coisa. Lá em Provérbios 6 diz que aquele que faz contenda contra o irmão, aquele que causa contenda, comete um pecado que Deus abomina. Deus abomina quem traz a discórdia entre irmãos. Como eu preguei de manhã, os perturbadores de Israel. E Paulo escrevendo à igreja de Roma, ele diz assim: faça tudo possível para que vocês vivam em paz. Como eu preguei de manhã, e eu disse o seguinte: não, pastor, mas aqui está difícil manter a paz. Procura, tenta achar, porque Paulo diz: faça o possível para viver em paz com todos. É você caçar a paz, você está entendendo? Não, aqui está difícil ter paz com ele. Está difícil, não, mas calma aí, eu vou fazer o possível para encontrar. Não, mas não estou conseguindo encontrar, está muito difícil aqui, porque eu quero esganar. Eu quero pegar pelo pescoço, eu quero brigar, pastor, com ele, não tem nada que se meter no meu trabalho, nem eu no dele. Eu quero esganar, não, procura um pouco a paz dentro da família. Não está insuportável. Faça o possível para viver em paz. O possível. Procure o possível para viver em paz. Porque você é pecador também. E aqui chama atenção, irmãos. Um homem regenerado pelo poder do Espírito pode cair, pode pecar. Uma vez veio um pastor, chegou a mim, desesperado. Falou assim: estou abalado. Eu disse: por quê? Está sabendo do pastor fulano de tal? Eu já sabia. Eu falei: aconteceu isso, estou abalado, isso me abalou. Eu falei: rapaz, por quê? Não sei. Eu falei: quando tu lê Davi caindo, não te abala, não? Aí ele abriu um olho para mim. Te abala, não? Lê isso. Pedro negando Jesus 3 vezes, está escrito: aquele que me nega na terra, eu também negarei no céu. E vai Pedro e nega 3 vezes. Te abala, não? Saber que Pedro fez isso com Cristo? Que o negou 3 vezes aquele que andava junto com ele? Não te abala? Não te abala depois saber que Pedro foi repreendido por Paulo na cara, porque era dissimulado? A igreja era dividida, tinha os judeus e tinha os gentios. Pedro andava com os gentios, mas quando os judeus vinham, Pedro saía dos gentios para andar com os judeus, para que os judeus não soubessem que ele andava com os gentios, dissimulando, mascarando as coisas. E Paulo disse: isso não é verdade do evangelho, Pedro. Tu sabe que Deus veio para todos. E repreendeu o dissimulador, isso não te escandaliza. Eu disse assim: cara, ele não precisa disso não, ele precisa de gente para restaurar ele, cara. Se todo mundo se abalar, quem vai restaurar? E ao invés de espalhar isso, já falou alguma coisa? Não falei nada. Não chamou? Não conversou nada? Eu queria ler um texto com vocês, que está lá em Gálatas 6, vai aparecer aqui. Você não precisa folhear a sua Bíblia porque alguns podem ter dificuldade de encontrar Gálatas. Mas Gálatas 6 está escrito assim. Olha o verso 1, alguns irmãos da igreja conhecem bem esse texto. Só olhar para frente, irmão, está no telão. Olha para frente. Está assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são carnais deverão restaurá-lo. É isso que está aí? Os que são espirituais. Meu irmão, só esses restauram. Os carnais fazem fofoca. Os carnais se acham santos demais. Os carnais querem espalhar a má notícia. Os espirituais ajudam, ocultam em amor para restaurar a pessoa. A gente continua. Os espirituais deverão restaurá-lo como? Com mansidão. Antes de a gente continuar lendo, eu já vou adiantar, irmãos, é com mansidão, porque tu não sabe o dia de amanhã, tá? Amanhã pode ser você. E se você sempre tratou todo mundo na pedrada, amanhã vai te tratar também na pedrada. Então é com mansidão, porque Deus já está mostrando quem você é. Olha, rapaz, é com mansidão. Porque se tu der uma de Pedro, ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes, Pedro. É esse mesmo que canta a vitória antes do tempo? Eu jamais. Então assim, com mansidão. E o texto continue.
Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Então Tiago, ele tem chamado eles de irmãos, porque Tiago sabe disso. O regenerado não é glorificado, nós cremos na glorificação do corpo. O dia que Jesus rasgar os céus e glorificar o nosso corpo, como está escrito, aquilo que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. O que é imperfeito vai se tornar perfeito. Naquele dia eu estarei glorificado. Hoje eu sou um vaso de barro, lutando com bestas feras. Entende? É como uma ovelha enfrentando lobos. Mas como fica isso? Deus também sabe tratar. Deus está tratando a igreja através da vida de Tiago, escrevendo essa carta. É o amor de Deus na vida deles. A gente pode ler um outro texto em Hebreus 12, vai aparecer aí também na frente. Como Deus trata, e às vezes a gente não entende o que Deus está fazendo. Porque no momento parece muita dor. Parece que Deus está nos causando uma dor enorme. Mas se a gente ler Hebreus 12, 7, diz assim, 12, 7, versículo 7, Hebreus 12, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Aquilo que eu chamei de uma vez de a vara da santidade de Deus. Quando Deus te disciplina porque Ele quer te tornar mais santo, mais crente. E por mais que às vezes Ele seja duro demais, parece que Ele está pegando pesado. Não, Ele está disciplinando você para que você seja melhor. É o que Tiago fala aqui no verso 7. Olha para a sua Bíblia. Diz assim, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Olha, pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, olha a disciplina, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Eu sei que vocês podem ter caído em alguns pecados e têm lutado contra outros, mas a palavra do Senhor é clara aqui. Humilhem-se diante de Deus. Aproxime-se de Deus e Ele vai se aproximar de você. Submeta-se e Deus vai te exaltar. Como Ele fez com Davi, como Ele fez com Pedro. Vocês lembram a cena linda depois que Pedro traz, Pedro nega, Jesus ressuscita, chama Pedro e pergunta, tu me amas, Pedro? E Pedro diz, eu te amo, 3 vezes. E no final Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. Olha o tratamento que Ele dá àquele que o negou. E tem gente que ainda acha que Jesus não é bom. Olha o tratamento que Ele deu a Pedro. Depois Pedro abençoou a igreja com os seus ensinamentos. Porque eu lembro que Jesus disse, Pedro, Satanás pediu para peneirar você, Pedro. Pedro sabe o que é ser tentado pelo diabo. Pedro sabe o que é ter o diabo cirandando. Pedro sabe o que é cair na peneira dele. É por isso que ele escreve à igreja, olha só, o diabo está ao redor rugindo como um leão. Por que Pedro sabe disso?
Ele viveu isso. Aí Pedro diz, resista a ele, permanecendo firme na fé. O que Pedro não fez. Ele não permaneceu firme na fé. Ele negou a fé. Mas Jesus o restaurou com mansidão. E Pedro foi restaurado. Para depois lá na frente dizer, resista ao diabo, permanecendo firmes na fé. Ou seja, onde eu caí, não caiam. Tem espaço para você chamar essa pessoa do seu lado de irmão ou não? Se Tiago chama, por que eu não chamo? Irmãos. E ele continua, não falem mal uns dos outros. De novo ele fala da língua. Eu preguei acho que 5 domingos sobre a língua em Tiago 3, mas no capítulo 4 ele volta, ele vai voltar no 5 de novo. Parece que é um problema. Talvez alguns desejam até arrancar a língua, a própria língua, não a do outro. Eu imagino que é a própria, né? Já detectou que é a sua o problema. E não a do outro. Não fale mal uns dos outros. Parece que é a briga com o Adão, esse velho Adão. Como eu disse, a gente é regenerado, mas o pecado ainda está no nosso coração. Então a gente tem ainda esse velho Adão, essa Eva, dentro da gente brigando. Da mesma maneira que Adão usou a língua para dizer, Senhor, eu caí por causa da mulher que tu me deste. Olha o infeliz. Por causa dela, olha a maneira como ele está usando a língua. E muitas vezes a gente usa para isso também. É ele, a culpa é dele, é porque ele está aqui nessa igreja até hoje. Se não fosse ele, essa igreja seria uma paz. Às vezes é até a verdade. Mas por que não você, que é o perturbador de Israel, como eu brinquei de manhã? Eu citei até o exemplo da minha avó, quando alguns primos abençoados que eu tenho, para não dizer o contrário, chegam. Minha avó velhinha diz assim, chegaram os perturbadores de Israel na casa dela, só para perturbar. Os perturbadores de Israel. É a língua, cuidado com isso, controla isso. E Tiago está de novo, não fale mal uns dos outros. E é ponto, irmãos. Ponto final, mas eu não posso falar nem um pouquinho. Não, ponto, não fala. Guarda. Experiência própria, eu já tive, às vezes tem uma vontade que vem, aí fica subindo e descendo, subindo e descendo. Eu falo, meu Deus, eu quero tanto falar, porque ele falou de mim também. Eu quero tanto denegrir, porque ele não é o que as pessoas estão pensando, então tem que denegrir ele para todo mundo saber. Aí a pergunta que está, por que eu não me degrino também? É difícil, não é? Isso acontece dentro da família também. Às vezes o esposo nunca acha que é o pecador, é o perturbador de Israel da casa. E a esposa também nunca acha que é ela a perturbadora de Israel, ela é sempre a vítima. Aí daqui a pouco se mete os filhos também. Meu pai e minha mãe são 2 perturbadores de Israel, não aguento mais. Aí quando vai ver, ele também é outro perturbado. Aí o filho, para arrumar desculpa para ir na igreja, fala, eu não vou na igreja porque minha mãe não é crente de verdade. E daí, cara? Essa é a desculpa para não servir? Essa lógica é engraçada, né? Eu não sou crente porque meu pai não é crente de verdade, é falso. É assim? Ah, não, eu vou para o inferno mesmo porque meu pai também vai? Está mostrando a união familiar, né? Para onde um vai, o outro vai. Não, eu não quero saber de igreja não, porque quando eu era novo, meu pai e minha mãe falavam mal da igreja. Está errado, não era para falar mal, mas é por causa disso, você não vem também? Ah, eu me frustrei muito com o que eu vi na igreja. E com os teus atos não se frustra não, meu Deus do céu? Me frustrei muito com a igreja. Com o trabalho, tu não se frustrou não? Para de trabalhar também. Com a escola, nunca se frustrou não? Para de estudar também. Na tua família, nunca se frustrou não? Então com 17 anos, sai de casa, vai morar na rua. Você vai se frustrar o tempo todo, meu Deus. A gente se frustra na igreja, mas a gente é tudo irmão. Jesus não se frustrou não com aqueles homens. Tem uma cena, Jesus angustiado para orar, chama 3 dos melhores. Ele chama para orar quando volta os 3 dormindo. Que frustrante. Imagina, eu numa batalha espiritual convoco a igreja, ore por mim.
Alguns sabem das coisas que eu passo também. Ora por mim, quando eu vejo está todo mundo babando, dormindo. Aí eu peço de novo, eu acordo. Quando eu volto, está todo mundo vai falar, meu Deus, que igreja maldita. É assim a minha reação? Não é. Não foi a dele. É por isso que é importante ler essas coisas aqui. Aí fala mal do pai, fala mal da mãe, fala mal dos irmãos, fala mal de tudo, só você presta. Então para um pouco com essa mania de dizer que se frustrou e vem servir Cristo de verdade, com simplicidade no coração. Não vem para falar mal, não vem para denegrir, vem para servir. E você é bem-vindo. Aí Tiago explica o porquê não pode falar mal do irmão, porque ele diz assim, quem fala contra seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. O que Tiago está dizendo? Quando você fala mal do seu irmão, é como se você não fosse mais um observador da lei, entende? Como se eu estivesse debaixo da lei e tendo que obedecer os mandamentos de Cristo, o mandamento da lei. Eu saí da função de observador e eu virei o quê? O juiz. Eu pego a lei e eu me sinto o Cristo, entende? Então eu começo a julgar todo mundo. E daqui a pouco eu acabo julgando a lei. Podia ter um mandamento aqui para condenar ele, porque esse ato que ele está cometendo eu não encontrei aqui, mas podia ter. Julga até a lei. Então aquele que fala mal do irmão, ele está se colocando no lugar de Deus. Isso é maligno. Ele está se sentando na cadeira de juiz, abrindo o livro eterno e fazendo os seus julgamentos e condenando. Alguns chegam ao ponto de dizer, fulano e beltrano é inferno certo. E fulano é inferno certo. Está na igreja, mas é inferno certo. Alguns usam a Bíblia para isso. Gente, eu conheci pessoas assim. Assim. Eu já ouvi tanta coisa. Eu não vou nem dar os exemplos, não. Eu ia dar, mas não vai pegar bem, não. De pessoas que se diziam, enfim. Não se coloque como juiz. Gente. Eu estou convencido que a melhor coisa que pode acontecer na minha vida e na sua vida é se colocar como servo. Essa é a melhor coisa. Jesus disse, aquele que é um menor será o maior. Para que a briga? Para ser o maior, para ser o juiz? Não. É melhor ser aquele servo humilde mesmo, que alguns até falam, é tão abestalhado, tão humildezinho, tão manso. Não fala mal de ninguém, tem que falar pelo menos mal de uma pessoa para estar no clube. É melhor ser servo, meus irmãos. Uma coisa que eu aprendi, é melhor ser caluniado do que ser o caluniador, tá? É muito melhor ser o caluniado, por mais que a calúnia doa. O pior é ser o caluniador, porque o caluniador está nas mãos de Deus, que é o juiz. Tiago continua no verso 12, e aqui Tiago exalta o único juiz, ele diz, há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Isso te choca? Num período em que a gente está vivendo um evangelho, que alguns podem dizer que é o evangelho mais doce que o mel, um evangelho onde apresenta um Deus que aceita tudo, que aceita todos, um Deus que não chama mais ninguém de pecador, e às vezes a gente acorda quando a gente é chamado de pecador mesmo. Tiago diz assim, que esse juiz, ele salva e ele destrói. Isso é uma verdade bíblica. Ele salva e ele destrói. Tudo o que ele faz é justo e é santo. Tem um texto em Mateus 10, também vai aparecer aqui para você. É um texto que é bom ler, reler, para entender. Jesus falando aqui, meus irmãos. Porque algumas pessoas dizem assim, Jesus é tão docinho, né? É tão fofinho, né? Eu acho que se eu encontrasse Jesus, eu ia apertar a bochecha de Jesus, né? Fofinho. Jesus é tão... Essas coisas assim, eu encontro no Deus do Antigo Testamento, é tão bravo, né? Mas Jesus é tão doce, alguns pensam isso, né? Como se eles fossem um contra o outro. Isso é uma heresia denunciada na igreja, ó.
No segundo século já denunciaram isso. Olha o que Jesus diz, Mateus 10, 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir a alma, como o corpo no inferno. Os pastores nos púlpitos não querem mais mencionar nem essa palavra para as pessoas não sumirem da igreja. Mas o inferno é real, o juiz é real, o trono branco é real e todos hão de prestar conta naquele dia. Se eu ou você quer dar uma de juiz na igreja, a gente vai saber o que é juiz naquele grande dia. Alguém que não tem pecado, que não tem mácula, que é puro e santo e só ele é digno de julgar, salvar e destruir. É isso que Tiago está dizendo aqui. Tiago concorda com isso, existe a destruição. É por isso que a gente prega fazendo um apelo para você, creia em Cristo, entregue a sua vida para Cristo. Ele não precisa de você, mas você precisa de Cristo. A vida passa tão rápido. Eu tenho visto pessoas queridas morrendo com câncer, rápido, passando rápido, não chegou nem 60 anos. Bebês que mal nasceram e já estão morrendo. Alguns fizeram 80, estão no leito dizendo como a vida é breve, como passou. Às vezes alguns ficam com aquele pensamento, ainda falta muito para Jesus voltar, Jesus não volta agora, então deixa eu pecar mais um pouco. Quando Jesus voltar, estiver perto dele voltar, eu volto para a igreja. Você pode morrer hoje, irmão, você pode morrer amanhã. É um clichê nosso, mas a gente continua dizendo, é como se Jesus estivesse voltando todo dia. Isso é uma das coisas que abatem a nossa soberba. Por quê? Se eu não sei se estarei vivo amanhã, por que ser soberbo hoje? O amanhã me despedaça, porque eu não sei. Então, para que querer ser o juiz? Para que querer ser algo se não servo? Se nem o dia de amanhã eu sei. Sendo que a palavra diz que Deus sabe e que todos os cabelos da minha cabeça estão contados. Ele é o juiz. E a palavra permanece. E Tiago encerra o texto dele dizendo, colocando a gente no nosso lugar e colocando os cristãos daquela igreja no lugar deles. Tiago termina essa parte dizendo, mas quem é você para julgar o seu próximo? Quem é você? É uma pergunta retórica. É claro que as pessoas não vão ficar pensando quem eu sou, todo mundo sabe. Já está implícito aqui na pergunta de Tiago, você é nada. Eu lembro no livro de Jó que Deus faz essa pergunta, mas quem é você que obscurece o meu conselho? Quem é você? Eu lembro de Paulo em Romanos 9, mas quem é você, homem, para replicar com Deus? Quem é você, homem, para questionar Deus? Sendo que Deus já disse, os meus pensamentos não são o pensamento de vocês. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Quem é você para questionar? Então Tiago, ele pega essa bagagem bíblica e diz, quem é você para julgar? Ou seja, se colocar como Deus para condenar o outro. É claro que a gente pode exortar os nossos irmãos, a Bíblia fala sobre isso, julgar segundo a reta justiça, mas fazer isso sabendo quem é você, entende? Isso faz toda a diferença, porque você vai fazer com mansidão e não como o juiz puro, o Deus santo. Você vai exortar o seu irmão em amor. É assim que a palavra de Deus nos aconselha a agir. E hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Quando Jesus recebeu o castigo que nos trouxe a paz, a gente vê ali ele como servo. E mesmo ele detendo todo o poder, por vezes ele disse, só há um bom que é o Pai que está nos céus. E ele sabendo que ele era bom. Ele dizendo, o Pai é maior do que eu. Ele se colocando como menor, sendo que ele era o maior de todos.
Tem um texto em Lucas que diz que veio um anjo do céu consolar ele, consolar o Consolador, no momento da agonia dele, porque ele estava como servo. O Consolador sendo consolado por um anjo que é uma criatura. Mesmo não estando esse texto nos manuscritos antigos, mas tem vários manuscritos que ele foi consolado por um anjo. Mesmo ele sendo Deus eterno, ele clama por homens para ajudar ele em oração. Quem é você para se colocar como Deus na igreja? Eu encerro dizendo, agora é uma exortação para os líderes, para aqueles que querem ser pastores, para os pastores. Pedro também nos diz para que a gente não seja dominadores do rebanho. Eu não sou o juiz da igreja. Eu sei quem é o juiz da igreja. E o nome dele é Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o verdadeiro pastor dessa igreja. Eu presto contas a Ele. Ele é o dono do rebanho e não eu. A minha missão é tentar ser servo. Como Paulo diz, eu, Paulo, escravo do Senhor Jesus Cristo. É o meu maior desafio, é ser escravo dele, porque eu sei que ele é bom o suficiente para tratar um escravo como um filho e entregar as minhas vidas nas mãos dele. Espero que você faça o mesmo. A gente é escravo de tantas coisas, alguns das drogas, outros da bebida, outros de mulher, outras de homem, outros de tantas coisas. Mas o melhor Senhor para que a gente se submeta como escravo é Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe com essa palavra. Deixe o juízo com Deus, irmãos. Vamos ser servos. Que o Espírito Santo semeie em nosso coração e que a gente não esqueça da pregação de hoje. Amém? Deus nos abençoe. Eu quero orar por você para que a gente possa cear. Curva sua cabeça.